Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos começando aqui com mais um vídeo do canal Edificando Vidas. Estamos trazendo a lição de número 7, o Ministério de Profeta. O textual dessa lição diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, versículo 28. A verdade prática fala que o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Bem, nós estamos lendo o textual da verdade prática, é muito importante como base da lição. Então nós vemos que Deus deu primeiramente apóstolos, que nós falamos nessa lição de número 6, e agora nós estamos partindo para a lição de número 7, que vai falar, em segundo lugar, profetas. No ministério de profeta e ministério de apóstolo, nós podemos notar no Novo Testamento que eles andavam sempre juntos. A organização da igreja primitiva chama muita atenção nesses dois ministérios, como é importante o ministério apostólico, que é o mensageiro, e o ministério profético, aquele que traz a mensagem diretamente de Deus para a igreja, né? Então, é fundamental, a verdade prática fala que é fundamental para a igreja nos dias atuais o ministério profético, né? É de extrema importância. Por quê? Porque o profeta é aquele que tem um chamado e traz uma mensagem segundo o coração de Deus. Ele é um canal que Deus usa para trazer uma mensagem direto do coração dele. Então, geralmente, sempre a mensagem que o profeta vai trazer não é aquela que agrada o ouvido daquele que recebe a mensagem, sim aquilo que Deus quer realmente trazer para a igreja, né? Para exortação, né? Para consolação, né? E tem pontos específicos para que possa funcionar, né? Nós vemos a nossa leitura bíblica em classe, Paulo vai falar na carta de 1 Coríntios, versículo 12, a partir do versículo 7, capítulo 12, versículo 27, que fala assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, né? Então, para funcionamento do corpo, nós falamos nas lições passadas, esses dons de serviço, que é os dons ministeriais, nós falamos do dom de apóstolo e agora nós estamos falando do dom de profeta, é para funcionamento do corpo, né? Seus membros em particular tenham funcionamento e que Cristo é a cabeça deste corpo, né? Amém? Então, a definição da palavra apóstolo, no geral, para a gente trazer uma definição mais abrangente, mais pontual, fala que ele é o porta-voz de Deus, quer dizer, um embaixador. É ele que fala em nome de Deus, né? Ele está falando em nome de Deus ali. A mensagem que ele está trazendo é aquilo que Deus realmente quer, né? É o que Deus realmente quer transmitir. Ele usa o profeta para falar aquilo que ele precisa falar com a igreja de maneira específica, né? Então é muito importante que ele é o anunciador, é aquele que anuncia a mensagem de Deus, que ela vem recebida através de uma revelação, né? Ou um discernimento intuitivo. Então o profeta, ele vem trazendo uma revelação da parte de Deus, e geralmente, como esse é um dom que ele tem, intuitivamente ele vai transmitir aquela mensagem. E ele não pode ter medo. Ele não pode ter medo, ele não pode temer. Ele tem que ser corajoso, porque ele é um embaixador e está falando em nome de Deus. Ele tem que ter essa convicção no coração. Se ele é um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que transmitir aquilo que realmente Deus quer para a igreja, né? Então ele não pode cair no erro. Nós vamos ver no final da lição essa questão do verdadeiro e do falso, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque em vez de nós ser usado por Deus nos dons de profecia como profeta, nós queremos usar o Espírito Santo para transmitir uma mensagem que não é realmente da parte de Deus,
E a gente está querendo usar o Espírito Santo. Isso é muito perigoso cair nesse erro. E isso nós estamos vendo. Nós estamos vendo nos dias atuais. Está aparecendo muito profeta aí. Vem falando, mas não vem falando em nome de Deus. Né? Amém? Então, essa é a definição da palavra profeta, né? Que é porta-voz de Deus, embaixador de Deus, né? É aquele anunciador que traz a mensagem realmente que Deus quer, de revelação ou de maneira intuitiva, mas é a mensagem que Deus quer realmente transmitir à igreja. Amém? Nós vemos no Antigo Testamento, né, que a lição ela vem trazendo sempre o profeta no Antigo Testamento, o profeta no Novo Testamento, nesses dois ministeriais. Nós vemos os apóstolos no Antigo Testamento, né? Nós temos não a função de título apóstolo, mas temos lá pessoas representando esse título. E no Novo Testamento. Então nós temos essas comparações. E o profeta no Antigo Testamento, ele, de maneira, no geral, igual no Novo Testamento, fala em nome de Deus, ele era levantado por Deus para falar em favor de uma nação. E nós vemos o exemplo de Moisés. Moisés é o maior exemplo no Antigo Testamento de profeta que trabalhou em favor da nação de Israel. Ele era usado por Deus para transmitir uma mensagem ao povo de Israel. Que Deus queria falar com o povo, ele usava Moisés. Só que você vai ver na história de Moisés, ele vai falar que ele não tinha condição de transmitir a mensagem. Ele fala assim, eu não sei nem falar, eu sou gago. Então, o Senhor falou assim, olha, eu vou levantar um homem, seu irmão Arão, que vai falar, mas só que a mensagem eu vou transmitir para você, Moisés. É você que é o profeta. É você que vai receber a mensagem. Arão vai ser transmitir aquilo para o povo, mas você vai ser usado. É você que eu falo é com você. Então, nós vemos que Moisés teve a história no Antigo Testamento, né? Ele, um grande profeta, o maior exemplo do profeta no Antigo Testamento. Então, foram homens que Deus suscitou durante os tempos sombrios da história de Israel, né? Tempos trabalhosos na história de Israel, tempos sombrios, onde Israel estava sendo escravizado, e Moisés é levantado como profeta para levantar o povo de Israel, tirar ele daquela situação sombria, com mensagem profética, Deus transmitindo aquilo que ele realmente queria a Moisés, e Moisés transmitiu ao povo, né? Então nós vemos que no Antigo Testamento esse ofício era de âmbito nacional, quando Deus levantava um profeta e conferia-lhe uma missão de falar em seu nome para toda a nação, até para povos estranhos. Está vendo no Antigo Testamento Deus levantando profetas no Antigo Testamento para falar até os outros povos, né? Você vê Elias, Eliseu, profetas no Antigo Testamento que foram usados por Deus de maneira profética para transmitir uma mensagem. E outra coisa, eles pagavam um preço muito alto, porque o que eles transmitiam era realmente o que Deus queria. E geralmente o que Deus queria nem sempre era o que o povo queria ouvir. Talvez era uma mensagem dura, uma mensagem pesada, né? Você vai ver Jonas no Antigo Testamento correndo porque a mensagem não era a mensagem que ele queria transmitir, mas o que Deus queria transmitir para aquele povo. Mas Jonas não queria que transmitisse aquela mensagem, porque o povo era terrível, o povo para Jonas ele não era merecedor do que Deus queria transmitir. Mas a mensagem, o profeta não escolhe a mensagem tem que vir de Deus e ser transmitida. Nem o povo escolhe, nem o profeta escolhe, e sim o que Deus realmente quer falar. Então nós vemos exemplo no Antigo Testamento dos profetas que foram usados por Deus para transmitir uma mensagem, né, ao povo, para libertar nações, para consolar nações, para exortar nações, né, no Antigo Testamento. Então nós vemos o ofício de profeta no Antigo Testamento, né? Agora no Novo Testamento nós vemos o Espírito Santo trabalhando de maneira extraordinária, né, na igreja primitiva.
Então, a mensagem transmitida pelos profetas já no Novo Testamento são mensagens que o profeta transmitia não só de maneira oral, mas de maneira escrita. Porque aí surgem os ministros, surgem aqueles que vão ministrar através da palavra de Deus, né, usado pelo Espírito Santo, já no Novo Testamento, e eles trazem pregações, né, que trazem mensagem de edificação, exortação e consolação do crente. Você vai ver Pedro pregando a palavra, o próprio Jesus usando os textos do Antigo Testamento para ministrar a palavra, para ensinar, para exortar, né? Nós vemos o ofício de profeta aí como ministro também, né? Ministrando a palavra, já não só de maneira profética, né? E nós vemos aí que tem diferença entre o dom de profecia e o dom de profeta, né? Porque o dom de profeta, ele é permanente. É aquele que traz a palavra, é o ministro. É um servo de Deus que ocupa um ministério. Nós temos um ministério de ensino, que ele usa a palavra de Deus, é um profeta, né? Porque ele é ministro da palavra. Então ele profetiza a palavra de Deus, que é a profecia, que é a palavra escrita, né? E tem um cargo profético, né? Temos pastores, evangelistas, presbíteros, que eles têm esse cuidado, esse zelo de transmitir aquilo que está na palavra profética, que é a palavra escrita. Então, é o dom de profeta, né? E nós temos o dom de profecia, que é essa aí de maneira esporádica. Não é um ofício, mas é um dom profético que precisa na igreja. Então, Deus pode usar de maneira esporadicamente qualquer um membro que é batizado com o Espírito Santo que recebe esse dom. Transmitiu a palavra de Deus, que Deus coloca na boca dele e vai e transmite aquela palavra específica a uma pessoa, ou específica à igreja, né, de maneira esporádica, né? Então, há uma diferença entre o dom de profeta e o dom de profecia. Dom de profeta é um ofício. Não há consagração de profeta. Não há. Mas há o ministério de profeta, né? Nós vemos aqui o próprio Deus, ele separa a igreja, os apóstolos e os profetas, né? Aí vem doutores, mestres, pastores, né? Então, são os dons ministeriais. Mas profeta e apóstolo, a Assembleia de Deus, principalmente, não consagra. Consagra evangelista, pastores, presbíteros, diáconos, mas esses dons ministeriais, que são 5, nós não consagramos nem apóstolo, nem profetas e nem mestres ou doutores, né? Mas existe esse ofício que trabalha na igreja de maneira sobrenatural e é preciso, a igreja precisa. Amém? E nós estamos partindo para o final da lição, que nós queremos falar as características do verdadeiro e do falso profeta. Porque hoje existe, e muito abrangente nos dias de hoje, é a questão dos falsos profetas. Então, a definição que nós possamos fazer, eu peguei até umas características importantes do verdadeiro e do falso, né, que o próprio Jesus, ele avisa lá em Mateus 24, versículo 11, que surgiria muitos falsos profetas, né? Esses tais pregariam um evangelho misto, permissivo e deturpado, no intuito de conduzir os incautos ao erro sob o pretexto de terem recebido novas unções e revelações, né? Então tudo que vem falar que é novo, é novidade, a gente tem que começar a desconfiar, né? Começar a analisar, ser igual aos bereanos, começar a olhar a mensagem que está sendo ministrada e ver o que está batendo com a palavra de Deus. Porque se estiver fora da palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo falou assim, se até eu vim aqui com outro evangelho, não aceita. Porque o evangelho é esse, né? O evangelho já foi escrito e
pelo próprio Jesus, né? Foi transmitido, e esse é o verdadeiro evangelho. É a nova mensagem que Jesus trouxe para nós, e nós devemos analisar direitinho o que está acontecendo. Então, nos dias de hoje, nós estamos vendo os profetas falsos e os profetas verdadeiros. A gente tem que analisar de acordo com a palavra de Deus. Então, o profeta verdadeiro, ele tem zelo pela pureza da igreja. Já o profeta falso, ele tem uma aparência de piedade, mas cheio de malícia interior. Então, nós temos que fazer essa análise. Qual a intenção desse profeta? Quando ele vem trazendo uma mensagem aparentemente que agrada aos ouvidos, mas no fundo ele é cheio de malícia, né? Cheio de interesse próprio, né? Vem surgindo aí os lobos no meio das ovelhas. O profeta verdadeiro, ele tem uma profunda sensibilidade diante do mal e capacidade de identificar e detestar a iniquidade. Já o profeta falso, ele é mercenário, entendeu? Ele não tenta identificar a iniquidade, ele não tem sensibilidade, ele sempre está de acordo com a iniquidade. Então, são os mercenários, estão ali por interesse próprio, por dinheiro. O profeta verdadeiro, ele tem uma profunda compreensão dos falsos ensinos. Já os falsos começam a pregar heresias. Então, nós temos que analisar dentro da palavra de Deus fazer esse paralelo aí para nós identificar quem é o falso e quem é o verdadeiro, né? O falso, ele gosta de ser louvado, o verdadeiro não, de maneira espiritual, tem interesse de zelar pela igreja e de cuidar do rei de Deus, né? Então nós temos que fazer essa identificação. É bom a gente frisar isso aí sobre esses falsos profetas que vêm surgindo no meio da igreja. Então esse é o ofício de profeta, né, que nós estamos falando, o ministério de profeta, e nós compartilhamos aí um pouco da palavra de Deus. Queremos agradecer você por você estar acompanhando o canal. Inscreva no canal, dá um like, ative o sininho de notificação aí, e Deus possa abençoar você. Tenha uma ótima noite, um abraço, com Deus.